Em destaque no Panorama CBN, Trump diz que não quer cessar fogo com o Irã. Dólar fecha no maior valor em 2 meses e bolsa despenca. Daniel Vorcaro começa conversas para delação premiada. Eduardo Paes deixa a Prefeitura do Rio para se candidatar ao governo do estado. César Cielo perde recorde mundial de 16 anos. E morre Chuck Norris, ícone do cinema de ação. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. No finzinho do último episódio do Panorama, eu te contei da transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal. Ele foi transferido por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Nessa sexta, Vorcaro já recebeu o advogado criminalista Sérgio Leonardo para uma conversa de 2 horas. A mudança do sistema prisional comum para a carceragem da PF é um movimento estratégico para as negociações de uma delação premiada. Para que esse acordo avance, o Ministério Público e a Polícia Federal exigem fatos inéditos. A advogada criminalista Juliana Bertoldi explica que não basta confessar crimes que já são de conhecimento público. Por certo, eles estão conversando e estruturando o que há de fato a ser apresentado para então fazer essa proposta preliminar que vai ser apresentada ao Ministério Público, em que vai ser analisado se há de fato algo útil, uma novidade a ser trazida, né? Não adianta querer fazer colaboração premiada com o que já saiu no jornal, com o que todo mundo já sabe, com o que já está no processo. Para haver uma colaboração premiada e esse investigado então ter a premiação, né, que é o resultado da colaboração, ele tem que trazer algo de novo e por certo a defesa está avaliando o que há ali de valioso para ser entregue ao Ministério Público. Se tá uma expectativa danada aqui no estúdio, Daniel Mesquita, imagina em Brasília, com tanto político e ministro que já foi citado. Aí tem um detalhe, os ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização do próprio tribunal. O professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, detalha como a Polícia Federal deve proceder se encontrar indícios contra um magistrado. Juízes do Supremo Tribunal Federal gozam de prerrogativa de foro na própria corte e são julgados, se acusados, pelo plenário. Então, acaso a Polícia Federal deseje, por imperativo das provas, investigar um juiz do Supremo Tribunal, ela deverá se reportar à presidência da Suprema Corte para que o tribunal dê autorização para, a partir dali, a Polícia Federal seguir nas investigações no que se refere à possível participação de um ou mais ministros do tribunal. Bom, depois que os depoimentos forem colhidos, o acordo de delação ainda vai precisar passar pela homologação do ministro André Mendonça. Nessa etapa, ele avalia se a colaboração foi espontânea, se seguiu os trâmites da lei antes de validar os benefícios ao réu. A palavra final sobre a veracidade das informações e as futuras operações vai depender do cruzamento de dados feito pelos investigadores. Em um evento da OAB do Rio de Janeiro, o ministro André Mendonça disse que o papel de um magistrado não é buscar protagonismo, mas julgar com equilíbrio, e defendeu que o bom juiz não é estrela. É preciso saber o que é certo, fazer o que é certo, mas fazer o que é certo em terceiro lugar, pelos motivos certos. O papel do bom juiz não é ser estrela, é simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. Como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa. Meu desafio para você, como advogado do século XXI, é definir adequadamente qual o seu objetivo de vida. Que não seja ganhar dinheiro, por favor. Esse é um objetivo, mas não é um objetivo de vida. Que você ganhe muito dinheiro, mas como consequência de bons princípios. Tá mandando indireta, né? Mendonça assumiu o caso Master depois do afastamento do ministro Dias Toffoli e reforçou que erros devem ser reconhecidos e corrigidos, destacando que a serenidade é fundamental para o exercício da função pública no Estado. E o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na terça, os advogados pediram que Moraes reconsiderasse a decisão anterior dele. O ministro pediu, então, informações detalhadas sobre o estado de saúde de Bolsonaro e os médicos encaminharam um prontuário considerado extenso,
com exames recentes e históricos que mostram a gravidade do quadro. Bolsonaro completou nessa sexta uma semana internado na UTI do Hospital Particular DF Star em Brasília. Ele trata uma pneumonia causada por uma broncoaspiração. O último boletim médico indica que Bolsonaro apresenta boa evolução clínica e laboratorial, mas segue em uso de antibióticos na veia e sem previsão de alta. Vamos falar de outra guerra agora, a guerra no Oriente Médio, que está entrando na terceira semana. O presidente Donald Trump disse que não quer um cessar-fogo com o Irã, porque está literalmente aniquilando o outro lado. Mais cedo ele subiu o tom contra os aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Numa rede social, ele chamou as nações parceiras de covardes por não participarem diretamente da ofensiva militar contra o Irã. Isso depois de países como Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão sinalizarem que podem ajudar a liberar o Estreito de Hormuz. Trump afirmou que os aliados só reclamam do preço do petróleo, mas se negam a agir para conter o programa nuclear iraniano. Aí o Reino Unido anunciou que vai permitir que os Estados Unidos usem as bases militares inglesas para atacar arsenais de mísseis iranianos que podem ter como alvo navios no Estreito de Hormuz. Ministros britânicos reforçaram, no entanto, que não participam diretamente da guerra. Antes, o Reino Unido só tinha permitido o uso das bases britânicas para impedir que o Irã lançasse mísseis que colocassem diretamente em risco vidas ou interesses dos ingleses. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã alertou o Reino Unido de que Teherã considera essa decisão, sim, como participação na agressão contra o regime dos ayatolás. E a revista britânica The Economist publicou uma capa crítica à ofensiva americana com o título Operação Fúria Cega, uma brincadeira com o nome dado pelo governo Trump a essa guerra, Operação Fúria Épica. Aí na capa, Trump aparece com um capacete de soldado cobrindo os olhos. A reportagem afirma que a guerra está minando a influência de Trump e que o tempo joga a favor do Irã, o que pode prejudicar o Partido Republicano nas eleições de novembro. Enquanto isso, o Irã faz novas ameaças. O porta-voz do exército, Sardar Shekarchi, disse que centros turísticos e de lazer em todo o mundo não serão mais seguros para americanos e israelenses. É uma resposta às mortes de comandantes e funcionários do governo iraniano em ataques recentes. O novo líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, numa mensagem lida na TV estatal, afirmou que o país deu um golpe atordoante nos inimigos da República Islâmica. Essa foi a segunda manifestação de Mojtaba desde que assumiu o posto, depois da morte do pai, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. Só que o mistério sobre o paradeiro e o estado de saúde dele continua, porque a mensagem foi só escrita, sem áudio ou vídeo. A mensagem foi emitida no dia em que os iranianos celebram o Ano Novo pelo calendário persa. E o governo do Irã executou por enforcamento o atleta da Seleção Nacional de Luta Livre, Saleh Mohammad, de 19 anos. Além dele, outros 2 homens também foram mortos. As execuções são as primeiras ligadas à onda de protestos que começou no fim do ano passado. Segundo a agência estatal Tasnim, os 3 foram condenados pelo assassinato de 2 policiais. Mas a ONG Iran Human Rights denuncia que os julgamentos foram baseados em confissões sob tortura. A organização alerta ainda que centenas de pessoas aguardam julgamento por crimes que prevêem a execução no país. E o governo americano avalia suspender sanções para permitir que 140 milhões de barris de petróleo iraniano, que já estão em navios no mar, cheguem ao mercado nos próximos dias. Estratégia confirmada pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Nessa sexta, o petróleo do tipo Brent permaneceu em alta. No momento em que eu gravo o podcast, o barril sobe 3%, valendo $112, maior valor desde julho de 2022. Aqui no Brasil, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, divulgou novos números do preço do diesel. O preço médio do litro nos postos de combustíveis subiu mais de 19% em 2 semanas. Só nessa semana agora, o preço subiu 6,7%, passando de R$ 6,80 em média para R$ 7,26. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu fortemente, 2,25%, aos 176.219 pontos. O dólar comercial subiu bem, 1,79%, cotado a R$ 5,30, maior valor em 2 meses. O euro vale R$ 6,13, disparou 1,55%.
Ano de eleição, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, renunciou ao cargo nesta sexta-feira para focar na pré-candidatura ao governo do estado do Rio. Ele transmitiu o posto para o vice, Eduardo Cavalieri, também do PSD. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao som da música O Bem, de Arlindo Cruz, Eduardo Paes classificou a decisão como a mais importante da vida. Por um lado, a minha saída da prefeitura representa o fim de um capítulo muito importante para mim. Por outro lado, ela também marca o início de um outro capítulo. E eu jamais tomaria essa decisão se eu não tivesse a certeza de que eu estou deixando o Rio em boas mãos. Aliás, eu diria, as melhores mãos. Com a mudança, Cavalieri, o novo prefeito, assume a prefeitura aos 31 anos. É o mais jovem da história da capital fluminense, superando o recorde do próprio Eduardo Paes, que assumiu o primeiro mandato aos 39. Eduardo Paes também é o prefeito que mais tempo governou a cidade na história, em 3 mandatos e meio, 4.827 dias. Já o governador Cláudio Castro, do PL, vai deixar o cargo na próxima segunda-feira para concorrer ao Senado. A informação foi confirmada à CBN pelo secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni. A renúncia deve acontecer na véspera do julgamento no TSE, que pode cassar o mandato do governador e torná-lo inelegível por 8 anos. O placar estava em 2-0 pela perda do mandato quando o ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento com um pedido de vista. Em Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, oficializou a pré-candidatura ao governo do estado. A chapa traz Carlos Costa, do Republicanos, como vice. Ele é irmão do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Para o Senado, a primeira vaga confirmada é da ex-deputada Marília Arraes, que se filiou ao PDT nessa semana. A composição foi fechada em Brasília depois de meses de negociações para acomodar partidos da base do governo federal. João Campos destacou a aliança com o presidente Lula e relembrou o legado do pai, Eduardo Campos, morto em 2014 em um acidente de avião durante a campanha à presidência. A gente viu o tempo que Lula e Eduardo cuidaram de Pernambuco do Brasil. E a gente vai reinaugurar esse tempo. A gente vai poder mostrar ao povo que não adianta você ter briga política, você ter uma construção de perseguição a adversários, de carregar ódio no povo. Eu estou feliz. A ausência notada no evento foi a do senador Humberto Costa, do PT, que é cotado para a segunda vaga ao Senado na chapa. Enquanto isso, a governadora Raquel Lira, do PSD de Dado, articula a reeleição e recebeu o apoio formal do União Brasil, que lançou Miguel Coelho para o Senado. E o técnico Vanderlei Luxemburgo está internado na UTI de um hospital particular em Palmas, no Tocantins. Ele deu entrada na unidade na manhã de quinta-feira com um quadro de infecção pulmonar. Segundo a assessoria do hospital, o treinador sentiu um mal-estar durante a madrugada e recebe tratamento com antibióticos. O quadro de saúde suspende os compromissos políticos de Luxemburgo, que tinha anunciado a pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins na última quarta-feira pelo partido Podemos. E uma bomba caseira explodiu na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. 8 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Segundo a Polícia Militar, a detonação ocorreu perto da base de fuzileiros navais, quando o motorista de um ônibus da aviação Paranapuã abriu uma mochila deixada no ponto final das linhas. De acordo com o sindicato Rio Ônibus, 6 das vítimas são motoristas. No esporte, César Cielo não é mais o mais rápido do mundo nas águas. O nadador australiano Cameron McEvoy, de 31 anos, quebrou o recorde mundial dos 50 metros livres. Ele venceu o aberto da China com um tempo de 20 segundos e 88 centésimos. A marca supera em 3 centésimos o recorde do brasileiro César Cielo, que já durava mais de 16 anos. McEvoy é o atual campeão olímpico e bicampeão mundial da prova. Numa rede social, César Cielo parabenizou o australiano. Nado super veloz, incrível! E aí ele escreveu: vi uma frase há algum tempo que descreve perfeitamente o que você tem feito. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. Parabéns!
E o mundo das artes marciais e do cinema se despede de um de seus maiores ícones. Morreu o ator e lutador americano Chuck Norris. Ele estava em sua casa no Havaí e a causa da morte não foi divulgada pela família. 10 dias antes, ele completou 86 anos de idade e publicou um vídeo praticando luta com um instrutor. E na legenda ele agradece o carinho dos fãs e afirma: "Eu não envelheço, subo de nível". Norris ficou conhecido pela luta do século que fez com Bruce Lee no filme O Voo do Dragão, de 1972. Essa é a trilha que a gente está ouvindo. Chuck Norris foi um dos principais difusores também do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos. Ele era faixa preta na modalidade e foi aluno da família Gracie. O primeiro contato foi no Rio de Janeiro, quando Norris, já campeão mundial de karatê, foi finalizado pelo mestre Hélio Gracie, que na época tinha mais de 70 anos. Numa entrevista à rede americana NBC, o ator relembrou o impacto desse encontro, um impacto literal, né? Que ele até perdeu a consciência. Eu estava no Rio de Janeiro, indo lutar em academias de artes marciais e eu ficava ouvindo sobre uma família de jiu-jitsu. E eu fui atrás deles. Quando eu lutei com eles, sendo que eu já fazia jiu-jitsu há anos, eu entrei no tatame e me senti um novato. Depois do episódio, Norris passou a treinar com os irmãos Machado, primos dos Gracie, e ajudou a transformar o jiu-jitsu num fenômeno global. Nas redes sociais, colegas de elenco como Sylvester Stallone e Jean-Claude Van Damme prestaram homenagens. Além do legado no tatame e em mais de 20 filmes, Norris escreveu mais de 20 livros. Também deixou muitos memes. Por causa do estilo durão, surgiram na internet, lá no começo dos anos 2000, os Chuck Norris Facts. Tipo assim: quando Chuck Norris atravessa a rua, os carros olham para os dois lados. Ou Chuck Norris pode espirrar de olhos abertos. Ou ainda, Chuck Norris não precisa de GPS, ele decide onde ele está. Na política, Norris era republicano, declarado, participou de campanhas e fez doações políticas. Em 2012, convocou evangélicos a votar contra Barack Obama. Em 2016, apoiou Donald Trump, que ainda era um candidato improvável. Chuck Norris deixa 5 filhos e 13 netos. What you need, Twan? What you need? É lançamento, hein? Esse é o grupo sul-coreano BTS, oficialmente de volta depois de quase 4 anos. É o álbum Arirang, e essa é a primeira faixa, Body to Body. O disco marca o reencontro dos 7 integrantes depois do cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. E aí, para celebrar o retorno, a banda faz um show gratuito em Seul, capital da Coreia, nesse sábado, com expectativa de 500 mil pessoas e transmissão global pela Netflix. A nova fase inclui uma turnê mundial com 80 apresentações. No Brasil, o BTS confirmou 3 shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Além da música, a Netflix lança no dia 27 de março o documentário O Reencontro, com registros inéditos dos bastidores da caserna e da preparação desse novo álbum. E antes da Rádio Sucupira de toda sexta, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. Como fez o Alexander Martins. Fez certinho aqui, ó, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E ele fala sobre o carro voador que não é carro voador, né? Demos a notícia ontem. Ele pergunta, Evetol? Eu lembro de um shampoo anti-caspa que tinha esse nome. Vem briga por aí pelo direito de usar o nome? E não é que tem mesmo, eu não conhecia. Tem um shampoo que chama Evitol, é quase a mesma coisa. Pra mim, o Evetol, Alexander Martins, podia chamar Mosquitão. Você já viu a imagem dele? Parece um drone gigante. Obrigado pela sua mensagem, viu? E o Diogo Dias pediu música pra falar do Lollapalooza. Your phone was broken, just forgot to charge it. Oh, outfit you're wearing
Esta sexta é o primeiro dia, o destaque é ela, Sabrina Carpenter, cantando Man-Child. E no sábado tem Chappell Roan. Essa daí é a Pink Pony Club, também pedida pelo Diogo Dias. Agradeço sua participação. Se você vai no Lola, me conta na segunda como é que foi. Você acompanha a cobertura no site e nas redes da CBN. E ouvindo a Chappell Roan, a gente lembra que o preço do petróleo e do diesel aqui no Brasil foi uma das notícias que dominaram essa semana com impacto político. De um lado, o governo Lula cortando impostos federais e do outro, governadores resistindo em cortar o ICMS. Isso tudo é tema para a Rádio Sucupira. Que solução o senhor daria para essa crise ou não? Tivemos a decisão de fazer, mais uma proposta para que a gente pudesse subsidiar as importadoras para não aumentar o preço. Essa profilaxia é bom, deixa eu tomar precativos e acautelatórios nunca são demais, né? De maneira temporária, de acompanhar isso semanalmente, de se retirar o ICMS importação do diesel com uma contribuição da União de 50% da renúncia que os estados teriam que arcar. Não me fale nessas facilidades por causa disso, esse negócio de isenção de imposto, a oposição está me descendo o cacete. E mesmo assim, o preço aumentou. Não aumentou apenas o preço do diesel, aumentou o preço do álcool, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. Aumentou o preço da gasolina, que ainda não tinha por que aumentar. Significa que nesse país tem bandido que quer ganhar dinheiro até com o enterro da mãe, até com a fome dos pobres, até com a miséria dos outros. Pra frente, Sucupira! Mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com essa iniquidade, essa miserabilidade, essa desumanidade e, por que não dizer, essa vergonhosidade. Neste momento, no momento de guerra, a elevação de um preço que não corresponda a custo, que possa representar ao aumento dessa margem de lucro, ofende diretamente o artigo 3910 do Código de Defesa do Consumidor. Mas nós vamos deixar isso sem resposta, esse esculhambamento, essa sujerice? Porque temos a noção que somos uma empresa estatal que precisa acudir o país na sua segurança energética. Eu adoro a minha terra, eu me ufano da minha terra, eu sou um ufanista. E não é um mau ufanismo dizer que nela pode dar petróleo, né? Porque se ela dá tudo, por que não haveria de dar petróleo? Mas não podemos esquecer que esse mesmo país fez outras escolhas no passado e que hoje nós não temos a condição, em termos de facilidades instaladas, de entregar tudo que o Brasil precisa por escolha da nossa sociedade no passado. Coronel, a gente não corre o risco de não encontrar petróleo bastante, perder dinheiro? Esse e outros, entretanto, Sua Excelência vai cuidar. Sua Excelência vai conseguir um contrato de risco, onde só quem corre o risco é a Petrobras. Nós estamos fazendo derivados em algumas refinarias acima da capacidade instalada. Por isso que eu digo, das tripas, coração, para entregar para o Brasil o que nós achamos que o Brasil merece. Muito obrigado, Excelência. Aceita as minhas saudações democráticas e petrolíferas, Excelência. E viva o nosso petróleo, Excelência! As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Lucas Soares e Débora Gonçalves. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Para você continuar sabendo das notícias durante o fim de semana, acompanhe as atualizações no podcast do Jornal da CBN, aí no seu aplicativo de áudio.
A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira, com Bianca Santos. Neste sábado, eu estarei ao vivo na CBN, a partir das 3 da tarde, no programa Show da Notícia. Te espero lá, hein? Bom fim de semana. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.